A pergunta que mais apareceu esses dias foi: o que você faria? O que você faria nessa situação? Essa semana eu tenho discutido muito com os pais a importância, né, de ensinarmos as crianças sobre as emoções e sobre as virtudes, né, sobre as práticas do bem. Esse vídeo que está sendo aí postado na rede social, com muitos julgamentos, às vezes julgamentos sem fundamentação. É um vídeo que é para a gente discutir sobre a nossa prática parental. Olhando os dois lados, né? Precisamos sempre olhar os dois lados da situação. Então, vamos pensar numa pessoa, a passageira, que comprou uma passagem, com uma reserva na janela do avião, com assento na janela, e uma mãe com uma filha num processo de birra descontrolado. A primeira coisa que a gente precisa pensar, né, é se colocar no lugar do outro. A mãe se colocar no lugar da passageira e a passageira entender o que estava acontecendo ali com aquela mãe, com aquela criança. A criança tinha um assento na janela, a família tinha comprado, só que ela não queria o dela, ela queria o desta passageira. Então, todo o conflito se originou, e talvez a resistência da passageira pela troca, por conta que existia, assim, um assento na janela, do lado da janela, onde a criança poderia sentar. E esse conflito também deve ter tomado essa proporção pela falta de respeito que a mãe também lidou com a passageira. Então, quando nós falamos em empatia, precisamos sempre avaliar a situação. Primeiro, a criança estava numa situação de birra. Uma situação de birra, a gente entende que é um processo onde a criança apresenta uma necessidade e uma emoção. E como tem sido trabalhada essa necessidade, essa emoção dessa criança, que acho que é a nossa discussão, né? Porque os pais, como grandes influenciadores, os pais, os responsáveis, como modelos do filho, eles precisam ser os mais regulados numa situação dessa de conflito. E muitas vezes os pais não estão preparados, né, para falar o não para a criança, para dizer para ela: você tem o seu lugar. Olha, a pessoa está sentada, a pessoa já está organizada para o voo. E essa dificuldade da autorregulação dos pais acaba influenciando nas crianças. Não estou dizendo de todos os pais, tá? Estou dizendo de pais que vivem por esta situação. E aí, essa falta de regulação dos pais e dos responsáveis, a criança começa a enxergar como uma educação permissível. Eu posso fazer o que eu quero. E para eu conseguir, eu vou chorar. Então, muitas vezes, o que precisa ser trabalhado é o pai desenvolver o autoconhecimento dele para saber quais são suas fragilidades, quais são suas forças, para saber lidar com a birra da criança, porque pai desregulado, pais desregulados, filhos desregulados. Outro eixo importante, né, a ser discutido a partir dessa situação: como estão sendo desenvolvidas e apresentadas regras e disciplina para essa criança? Vamos pensar na nossa infância. Quando eu saía de casa, a minha mãe e meu pai informavam a mim e aos meus irmãos aonde nós íamos, o que nós íamos fazer, como devíamos nos comportar. Isso é muito relacionado à postura, né? À disciplina, à educação. Então, assim, como será que foi colocado, construído para a criança essa viagem? Como ela deveria ter se comportar dentro do avião? Porque lá no avião não estamos só nós, né? Muitas pessoas conosco. Então, regras e disciplinas precisam ser desenvolvidas nas crianças pelos pais. O preventivo precisa acontecer. Vamos sair hoje, nós vamos passear.
para onde nós vamos, como nós vamos, quem vamos encontrar, como devemos nos comportar. Sim, teremos crianças mais educadas, mais reguladas, mais comportadas. Quando nós criamos essa conexão com as crianças, colocando as nossas orientações como autoridade deles e não como autoritarismo, as crianças entendem que a ordem, a orientação que eu recebi do meu pai e da minha mãe em qualquer lugar, eu preciso cumprir. Não vamos formar crianças robôs, não vamos formar crianças engessadas, vamos formar crianças educadas e que tenham regras, disciplina e práticas do bem, que são as virtudes. Então, esse pai, essa mãe ou o responsável, ou os pais, ou as mães, ou os responsáveis, precisam aprender a desenvolver a gestão emocional. Inteligência emocional todo mundo tem, gente. O que nós não desenvolvemos é a gestão dessa inteligência emocional. Porque quando o adulto desenvolve essa gestão, ele consegue ter respeito pelo outro, ele consegue ter empatia pelo outro e ser modelo para a criança que ele tem na casa dele. A birra vai acontecer? Vai. Precisa ser cuidada na primeira infância? Precisa, porque senão nós vamos ter pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos que continuarão fazendo birra, que acreditarão que para conseguir o que eles querem, para o prazer deles, o outro precisa ceder. Precisamos formar crianças fortes, precisamos formar crianças do bem, crianças respeitosas. E nós adultos somos os modelos. Então comecem a exercitar essa prática preventiva ao sair com os filhos de vocês. Tenham um diálogo, o diálogo tem que ser próximo da criança, senta ao lado a família para contar para onde vocês vão e como vocês esperam que eles se comportem nestes lugares. Nós passeamos aí por shoppings, restaurantes. Como eu estudo comportamento, eu gosto muito de observar o comportamento das pessoas, né? E aí numa mesa a gente observa a criança copiando o comportamento dos pais. Somos os modelos, somos os influenciadores, não somos perfeitos, mas também podemos ser melhores e para ser melhores para os nossos filhos. Um abraço.